Olá amigos, mais um vídeo aqui do canal, vai ser um vídeo áudio. Eu não vou dizer que vai ser o último vídeo do canal, já fiz isso algumas vezes, mas não consegui cumprir. Porque esse assunto, amigo, o antinatalismo, a filosofia antinatalista é simplesmente sensacional por tudo que já foi dito aqui no nosso canal. Então, para não passar por mentiroso, mais uma vez, eu vou dizer um até breve. Mas é claro que se aparecer uma crítica que precisa ser esclarecida, ou alguma coisa que eu falei aqui no canal não ficou bem esclarecida, ou até mesmo uma coisa que precisa ser corrigido, com certeza farei um novo vídeo. E o principal motivo, amigo, desse até breve é aquilo que nós já falamos a respeito de um dos argumentos da filosofia antinatalista. Qual é? A questão da necessidade, ou seja, a obrigação que nós temos quando nascemos é de trabalhar. Isso, amigo, trabalhar para o nosso sustento, pagar as contas e não ser taxado pela sociedade, até mesmo pelos nossos próprios pais, de preguiçoso, de vagabundo. E só antecipando alguns críticos que podem fazer essa crítica que eu não sou contra o trabalho, muito pelo contrário, o trabalho é uma necessidade que toda pessoa viva deve fazer e fazer de forma honesta. Eu só estou dizendo que trabalhar com essa vida, nesse corpo, é duro, amigo. Inclusive é vão, né? Sabemos o final da nossa carreira, da nossa vida. E mais, trabalhar para sustentar uma cambada de vagabundos, né? Que é o nosso governo corrupto. Se pelo menos tivesse um governo que se preocupava com o trabalhador, mas não, amigo, infelizmente esse Brasil aqui ó, só se preocupa mesmo, aliás, os governantes desse país só se preocupam mesmo com o seu rabo e não com o povo em si. Então, agora eu vou focar nos meus outros canais que eu tenho aqui, eu tenho canais monetizados, estava parado há algum tempo, por quê? Porque eu foquei nesse canal aqui. E esse canal, infelizmente, não me traz renda, não me traz dinheiro, diferente dos outros que eu tenho. Inclusive, amigo, quando eu reativei esse canal, eu tinha 2 canais de futebol muito bem monetizados. Aliás, um muito bem monetizado, o outro também estava, mas o outro não ganhava tanto dinheiro como eu ganhava no outro. Então, o que é que eu fiz? Foquei nesse canal e perdi a monetização desses canais de futebol. Estão parados. Deixei mais de um ano sem postar nada, perdi a monetização, estão parados porque eu foquei nesse aqui. No tempo a gente falava de ateísmo, mas não me arrependo nem um pouquinho de reativar esse canal. Inclusive, foi a melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, pois foi através desse canal que eu achei aquilo que eu procurava há tanto tempo. Depois, claro, de muita reflexão, passando pelo ateísmo, até, enfim, chegar à filosofia antinatalista, que eu acredito que a filosofia antinatalista era as últimas peças que faltava desse quebra-cabeça que eu estava tentando montar. E quando a filosofia antinatalista veio com os argumentos sólidos sobre a vida humana, sobre a questão do sofrimento e mais, né? Ela nos ensina, ela nos dá a oportunidade de evitar esse sofrimento. Então, a filosofia antinatalista foi as últimas peças, vamos colocar assim, né? Que faltava nesse grande quebra-cabeça. Quando ela chegou, aí colocamos as peças e eu consegui ver toda a imagem que há nesse quebra-cabeça. Muito top, amigo. Inclusive eu me sinto como se eu tivesse finalizado o jogo, mas ainda dentro do jogo. E aí é que tá, amigo. Por que nós estamos falando sobre esse assunto? Porque ainda eu estou dentro desse jogo. E quando nós estamos dentro do jogo, nós queremos passar esse segredo, né, para outras pessoas. E foi exatamente o que eu fiz, divulgando esse conhecimento que, na minha opinião, é um dos conhecimentos mais éticos, mais justos, mais sensacionais que todos, pelo menos, deveriam conhecer para fazer suas escolhas de forma mais ética e mais justa possível. Por isso que nós colocamos esse tema como principal do canal. E aí, o que é que eu fiz? Eu procurei dar o meu máximo para repassar esse conhecimento a todas as pessoas, a vocês que estão aí do outro lado, falando de forma simples, sem palavras difíceis, dando exemplo do nosso cotidiano e principalmente mostrando a realidade cruel desse mundo. Sem romantismo, sem sentimentalismo, sem a fé, mas com os olhos da razão. Para que todas as pessoas que assistam nossos vídeos entendam a mensagem que queremos passar. Até porque o nosso público é formado por pessoas simples, humildes, igual a mim.
Então estão compreendendo o que nós estamos tentando passar aqui? Só lembrando, quando nós mostramos essa realidade, né, nua e crua, não é para você desistir da vida, não é para você entrar numa depressão profunda, se sentir vazio, ver que a vida não vale a pena, que é melhor ficar isolado. Não, não é isso. É para você que está do outro lado ver a realidade, sem os olhos da emoção, da fé e do sentimentalismo, se perguntar a si mesmo, vale a pena trazer mais vidas totalmente desnecessária, fazendo uma aposta, colocando no mundo igual a esse, caótico, vale a pena? Esse é o ponto da filosofia antinatalista, no qual nós estamos tentando passar para você que está do outro lado. Agora, se você está vivo, tem saúde, amigo, divirta-se aí, encontre motivos para dar sentido à sua vida. Então, gostaria muito de continuar postando vídeo aqui nesse canal com frequência, mesmo sem ganhar absolutamente nada, mas o problema mesmo é o tempo. Eu não tenho tempo para focar nesse canal e nos outros canais onde me dá alguma renda. Além também, tem os riscos que é falar desse assunto, antinatalismo, abertamente aqui no YouTube. Eu já tinha falado sobre isso porque é um assunto que vai na contramão de interesses de muita gente, principalmente, eu não diria nem dos futuros pais ou daqueles que já são pais, né, que faz duras críticas à filosofia antinatalista. Eu não diria nem desses, mas do governo, daqueles que estão no poder, amigo. Você sabia que países ditatoriais como Rússia e China já proibiram, né, de qualquer pessoa através das redes sociais ou o público mesmo anunciar um conhecimento que estimule as pessoas a não terem filhos? Olha isso, na Rússia já é lei. E aquele influenciador que fala sobre esse assunto abertamente, ele vai ser multado, assim também como a rede social onde ele está falando sobre esse assunto. E na China nem se fala, hein? A China já controla, faz algum tempo, toda a rede social do seu país. E lá não se brinca não, amigo. Lá, se você falou alguma coisa, você simplesmente desaparece do mapa como fumaça ao vento. Hoje na China, o casal pode até ter 3 filhos. Por quê? Porque lá está acontecendo mais mortes do que nascimento de bebê. Então eles querem mais carne, eles querem mais sangue, eles querem mais escravo para manter a economia. Sem preocupar mesmo, amigo, com aquela pessoa que vai nascer, que vai ser mais um escravo lá da China. E só lembrando que na China, por ano, morrem 10 a 12 milhões de pessoas, que equivale a 2 países europeus. Então, por isso que eu digo, se esse assunto ganhar força aqui no nosso Brasil, vai ser fatalmente censurado pelo sistema, pelo governo, pelos poderosos. E eu até imagino qual será a justificativa que eles darão para calar aqueles que falam desse assunto abertamente nas redes sociais. Vão dizer o quê? É ódio à vida, está estimulando o suicídio, como alguns falam aqui no nosso canal, né? Então vai ser justificativa desse nível que não tem nada a ver com o antinatalismo, no qual nós estamos sempre falando aqui no canal. E o detalhe, amigo, se esse conhecimento, o antinatalismo, cair no colo do cristianismo, aí sim, aí o sistema balança, porque o nosso país aqui é formado praticamente de 80% a 70% de cristãos. E aquele que diz que esse assunto não tem nada a ver com cristianismo, se engana, viu, amigo? Tem base bíblica, sim, a questão do antinatalismo. Aí vem aquele e diz, não, mas na Bíblia tem dizendo para crescer e multiplicar. Amigos, esses aí são textos que foram referidos a aquela ocasião. São 2 textos que cita isso aí, né, para encher e multiplicar, é quando Adão e Eva foram criados, e também na questão do dilúvio. Nesses 2 cenários, a terra estava vazia, Adão e Eva, e depois do dilúvio, né, Noé e seus filhos. Então, foi necessário para encher e multiplicar e para encher a terra novamente. Mas hoje não, hoje é diferente. E também o cristianismo ele se baseia em revelações. Os ateus não entendem muito isso, mas revelações progressivas. Aos poucos, essas revelações, segundo o cristianismo, né, vem surgindo e aí as pessoas adeptas a essa religião vai compreendendo mais o propósito de Deus para suas vidas. E esse tema, acredito que caía como uma luva no colo do cristianismo. Porque assim, quando um cristão tem um filho, o que é que ele está fazendo? Só está colocando mais um pecador no mundo. Só está alimentando mais ainda o pecado, né? Eles estão sacrificando seus filhos
para manter o sistema, né, que é esse mundo, a engrenagem cruel e dura, que é essa realidade. O próprio Jesus disse, eu não sou do mundo, não foi isso? E tem outros textos que comprovam exatamente o que nós estamos falando aqui. E também tem a questão da salvação, né? Dizem que a salvação é individual, ou seja, quando um casal traz mais um filho nesse mundo, o que é que ele está fazendo? Está colocando em risco que esse filho passe a eternidade no inferno, no lago de fogo, para quem acredita nessa doutrina, né, do inferno. Até porque para o cristianismo são poucos que vão se salvar. A grande maioria vão se perder, né, vão ser condenadas. Quando você coloca um filho nesse mundo, ele pode ser parte dessa grande maioria. Então tem vários textos bíblicos e também na lógica, né, segundo a religião cristã, que é muito melhor também não ter filhos, não jogar mais pecadores nesse mundo. Tem textos bíblicos, sim. Infelizmente, os pastores não estão nem aí para isso, né? Eles querem fazer parte do sistema, eles querem mais escravos, querem mais dizimistas. E enquanto esses pastores e também os cristãos estão alimentando o sistema, estão alimentando o governo com seus filhos, com seus pecadores, que vão ser escravos do governo, tá tudo bem, amigo, eles não vão ser perseguidos de jeito nenhum. E ainda tem um momento que estamos vivendo, né? Segundo eles, estamos aqui nos últimos dias, né? Onde o apocalipse vai acontecer, a perseguição vai acontecer, e eles jogam mais filhos nesse mundo para que esses filhos, né, passem por esse sofrimento, essa perseguição totalmente desnecessária. Agora imagine se um pastor bem conhecido aqui tiver anunciando não o antinatalismo de Benatá, mas a questão de não gerar mais pecadores no mundo. E aí, como é que o nosso governo reagiria? Porque você sabe, né, que vai faltar escravos, vai faltar mão de obra. Quem é que vai pagar as contas desses caras corruptos que estão no poder? Para eles comprar as gravatas, para eles poderem fazer as suas viagens para a Europa, para que eles possam encher o seu rabo de dinheiro. Quem é que vai, amigos? Não vai ter pessoas. Então, fatalmente, amigo, esses cristãos, né, vão ser perseguidos. Aí sim, aí haverá uma perseguição das mais terríveis, né, ao cristianismo, porque eles não estão trazendo mais pecadores para ser escravo, né, nesse mundo, porque eles não estão mais trazendo seus filhos, sacrificando filhos para sustentar um governo corrupto e um mundo maldito que é esse mundo. Por isso que Jesus disse, né, eu não sou deste mundo. Então, amigos, dito isso, vamos entrar agora no nosso tema desse vídeo. Vamos lá. Bom, como vocês viram, a capa do nosso vídeo é essa, né? Eu não sou deste mundo. Peguei emprestado essa frase dita por Jesus e eu vou tentar explicar, amigo, essa frase aí. Amigos, desde pequeno, desde criança, eu me sinto um peixe fora d'água, né? Estando aqui nesse mundo. Então, o que vocês estão vendo aí é uma foto muito antiga. Eu tinha, 6 anos, 7 anos. Eu sou 2 anos mais novos que esse aí que vocês estão vendo, com a seta. 2 anos mais novo. E aí eu já não gostava de tirar fotos, né? Eu não queria fazer parte desse mundo. Essa foto aí foi a minha avó quando veio aqui na minha casa, uma muito antiga, ela tinha aquela câmera fotográfica, né, onde ela tirava foto, gostava muito de foto, e me sentia já um peixe fora d'água, né? Tanto é, eu acredito, nessa foto aí eu corri, fugi, eu não sei onde é que estava e não tirei essa foto, né? Aí são meus 4 irmãos, todos estão vivos e muito bem de vida. Mas eu não estou nessa foto por isso, porque eu não gostava de foto, eu me sinto um peixe fora d'água, desde novinho. Mas a minha infância foi uma infância muito boa, amigos. Mas como eu disse em um vídeo passado, né, a partir dos 10, 12, 14 anos, que a gente vai entendendo melhor a vida, percebendo que a vida não é uma maravilha, e sim tem muitos obstáculos, né, tem muita coisa que precisa ser esclarecida, e eu tentei entender essa loucura, esse hospício que é esse mundo. Primeiramente, a gente lidar com os nossos problemas. Depois, a gente vê os problemas do mundo e tenta se perguntar, que loucura é essa? Por que há esse sofrimento generalizado, né, para todos? E eu nunca tentei pensar em fazer nenhuma besteira, amigos. Eu queria entender essa loucura, essa realidade desse mundo. Até porque, se eu entendesse, eu poderia o quê? Explicar a outras pessoas. Compreende? E aí vocês estão vendo uma outra foto, olha isso aí, ó. Essa é uma outra foto com meus 3 irmãos e minha mãe.
A minha outra irmã, nesse tempo, morava em João Pessoa, né? Ela não estava aqui. Então é uma foto de família. Observe aí que eu não estou. Por quê? Porque eu arranquei, amigos. Eu arranquei a minha parte que eu estava lá no canto. Eu cortei. Foi nessa época, né? Eu tinha o meu quê? 12, 14 anos, porque eu não queria estar nesse mundo. Mas eu nunca tentei me machucar. Eu não queria estar num mundo como esse. E essa foto, eu me lembro que eu só tirei essa foto porque eu ganhei uma roupa nova, uma chinela Raider, né? Então eu tirei essa foto, o meu cabelo, amigo, meu cabelo é aquele estilo lambido para frente, né? Eu era meio alourado. Eu me lembro muito bem dessa foto. Então eu arranquei, eu cortei, amigo, nessa época que eu estava tentando me descobrir, entender essa loucura, essa realidade, esse hospício que é esse mundo aqui. E eu nunca gostei dessa coisa de festinha, de comemoração, porque para mim, amigos, eu não entendia, né? Felicidade de um lado, tristeza de um outro, dores, não faz nenhum sentido para mim. E aí são outras fotos onde eu não estou. Observe aí o aniversário, inclusive o aniversário da minha mãe também, eu não estou aí. De jeito nenhum, eu nunca gostei dessas coisas, amigo. Impressionante, eu me sinto realmente como se eu não fosse desse mundo doido, maluco, é um hospício de fato, né? Ainda mais a clareza que nós temos hoje, né? Através do que? Das redes sociais, porque hoje, amigo, a janela do mundo está aí para todos nós ver, verificar, refletir, porque naquele tempo a gente não tinha tanto noção, né, de como era o mundo. Hoje nós sabemos a loucura que é, as guerras, né? O que já aconteceu durante toda a história e o que está acontecendo nesse exato momento. Você compreende que quem realmente tem empatia pelas pessoas, né? Quem realmente não olha só o seu mundo, olha o mundo como geral, vê que isso é uma loucura, amigo. Eu gostaria muito de ser uma pessoa extremamente egoísta, porque se eu fosse egoísta, eu estaria muito bem, até diria que esse mundo é maravilhoso. Porque se eu comparar a minha vida com a vida de outras pessoas, minha vida é boa, né? Com todos os problemas que existem, que é fato que acontece em qualquer vida de qualquer ser humano. Mas comparando com outras pessoas, minha vida é boa. Por exemplo, eu não tive nenhuma perda significativa na minha família. Eu tenho 4 irmãos, todos vivos. Meus pais também são vivos e estão na ativa. Os meus avós, né, se foram, mas nós não vivemos muito com nossos avós, né? A minha família, da parte do meu pai, é lá de João Pessoa e da minha mãe é de Fortaleza, então a gente não tivemos, eu não tive muitas perdas significativas de pessoas que eu convivi por muito tempo, né, como a minha família. Então aquela crítica, amigo, dizer que a gente somos antinatalistas porque tivemos uma vida sofrida, dolorida, muitos problemas, isso cai por terra, né? Porque eu não tive esse tipo de vida. Inclusive, minha infância foi uma infância muito boa, né? Só nessa fase da adolescência, quando a gente vê que esse mundo não é uma maravilha. Existem muitas questões para ser esclarecida, né? Fazemos perguntas e essas perguntas, infelizmente, não temos respostas satisfatórias para suprir essa nossa curiosidade, essa nossa busca. Inclusive, eu cito outro texto aqui de Jesus, né? Buscareis e achareis, se eu não me engano é esse texto. E aí, amigo, eu busquei até encontrar a filosofia antinatalista, onde essa sim, esse conhecimento me trouxe respostas satisfatórias, o porquê eu estou aqui, o porquê eu sofro, né? E principalmente, como evitar esse sofrimento, como fazer com que, eu não posso mais evitar o meu, mas como evitar que outras pessoas passe por isso, né? Venha a esse mundo e se sinta que não deveria estar nele, como eu me senti e me sinto até os dias de hoje. Bom, amigos, contei um pouco da minha vida, né? Uma coisa que eu nunca fiz isso, jamais, nem foto eu gosto de aparecer. Mostrei aqui uma foto minha, inclusive essa aí, ó. Essa aí é quando eu nasci, né? Quando eu era bem pequenininho. Mas, como eu disse, amigos, infelizmente, até hoje eu não me sinto como se eu fosse deste mundo aqui. Porque eu não me acostumei com as injustiças. Eu não consigo tomar um cafezinho, amigo, sabendo que do outro lado tem uma criança gemendo com dor. Isso é loucura para mim. E eu não posso fazer nada, né? Não para aquela criança, mas eu posso evitar que outra criança passe por aquilo. É isso que a filosofia antinatalista ensina. Então eu não me acostumei com a dor. Não me acostumei.
com o sofrimento, não me acostumei com as injustiças desse mundo. E também eu não sou um egoísta. Gostaria muito de ser aquele egoísta ao extremo. Olhar só para a minha vida. Enquanto está boa, eu diria que a vida é maravilhosa, a vida é isso, a vida é aquilo. Sem se preocupar com os outros é que se lasque. Eu, profundamente, amigo, eu gostaria de ser assim. Pelo menos eu não sofreria tanto estando nesse mundo. E só lembrando também, eu não estou dizendo que eu sou um santo. Muito pelo contrário, eu sou um errante, um imoral, cheio de culpas, como qualquer outra pessoa que venha a esse mundo. Por quê? Ora, porque esse mundo, ele é assim. Todos aqueles que nascem nesse mundo estão sujeitos a tudo isso e muito mais, inclusive de tirar a vida de uma outra pessoa. Sim, você que está vivo, você pode a qualquer momento tirar a vida de uma outra pessoa. E é por esses motivos que eu acredito, amigos, que não seria ético trazer mais vidas desnecessárias a um mundo como esse, onde essa vida, essa pessoa vai crescer e vai se transformar em mais um imoral no mundo. Entende? E é por isso que eu coloquei na capa do nosso vídeo, né? Eu não sou deste mundo. E a melhor maneira de não ser deste mundo não é simplesmente você tirando a sua vida. Não, não é isso. Mas não colocando mais vida neste mundo. E se eu for de um outro mundo, amigo, eu nasci no mundo errado, que seja. Ou simplesmente eu estava no nada antes de vir parar aqui. Para mim não tem nenhum problema, porque o nada, para mim, é muito melhor do que a vida nesse mundo onde a dor e o sofrimento é garantido. Então, amigos, eu finalizo aqui com um vídeo que eu fiz da frase do filósofo Júlio Cabreira. Inclusive é um vídeo short, né, que tem mais de 4.000 visualizações e é o vídeo mais visualizado do meu canal, esses vídeos curtos. Então, valeu, amigo, obrigado, até breve e fica aí com o nosso vídeo do Júlio Cabreira. Valeu, até mais. Porque te amo, não nascerás. Essa frase é um título de um livro do filósofo Júlio Cabreira. Nunca li uma obra sua, muito menos o livro que contém esse título. Só vi alguns vídeos aqui no YouTube com trechos de suas obras, além de uma ótima palestra sobre o antinatalismo. Mas, por que essa frase me chamou muita atenção? Primeiro, pela poesia que há nela. Porque te amo, não nascerás. Segundo, porque ela nos instiga a fazer uma reflexão profunda sobre a vida humana no que diz respeito ao amor, empatia, proteção, cuidado, ou seja, sentimentos que só é possível olhando superficialmente para quem existe, quem é real, quem é visível. E é por isso que os críticos, quando escutam frase como essa, porque te amo, não nascerás, questionam. Como podemos amar alguém que ainda não existe? Não há lógica nisso. Mas eles não entendem que um amor genuíno a um filho não começa na sua existência, mas quando há essa possibilidade de existir. Casais que desejam ter filhos e conhecem esse princípio de amor se esforçam ao máximo para estruturar suas vidas, preparando um ambiente mais harmônico possível para a chegada de um filho. Pergunto aos críticos, isso não é uma atitude de amor para um filho que ainda não existe? É claro que sim. Porém, a filosofia antinatalista vai muito mais além. Em seu mais alto grau de amor a um filho não existente, ela sugere, não obriga, mas sugere que, para o bem desse filho, a melhor opção é não tê-lo. E isso não causará absolutamente nenhum dano a esse filho. Talvez para o casal, sim. Pois aquele desejo de ser pai, de ser mãe, de ter um filho biológico será fatalmente interrompido. Porém, a filosofia antinatalista nos esclarece com exatidão, nos confortando que a inexistência desse filho é a melhor forma de protegê-lo de todo o mal. E esse sentimento de proteção rigorosa, porém amorosa, é expressado justamente com precisão nessa frase de Júlio Cabreira. Porque te amo, não nascerás.